Bom dia. Eu não sou muito habituado a fazer palestra, não, então pode ser que eu fale um pouquinho. Eu agradecer o Emanuel e BME por esse convite. E eu ia preparar um material com PowerPoint e tudo, mas infelizmente semana passada eu tive que fazer uma cirurgia do rim e não deu para preparar todo o material. Mas eu voltei à ideia inicial quando eu falei com o Emanuel, que eu queria contar um pouco da minha história, bem rápida, e falar um pouco do meu trabalho. E o meu approach não é dizer como vocês vão conseguir fazer, mas sim como eu faço meu trabalho, e talvez isso ajude vocês em boas dicas, né? Eu sou músico, né? E a minha vida começou na música com 17 anos, apesar desde criança gostar de tocar. Com 17 anos eu decidi que isso seria a minha vida. E quando eu decidi isso, eu era um aluno terrível, não tinha foco, não ia na escola, era horrível. Foi pela primeira vez eu me dediquei a alguma coisa. E essa dedicação era entre 6, 7 até 8 horas por dia. Os meus primeiros 5 anos foram ininterruptos. Todos os dias eu peguei o meu contrabaixo e estudei. Isso me ajudou muito, porque em 99, isso foi em 94, em 99 eu tive a maior oportunidade da minha vida, que foi lá em Petrópolis ainda, quando eu pude conhecer o Sérgio Dias dos Mutantes. Ele morava lá e eu pude encontrá-lo com a garotada da minha escola, que a gente foi fazer um som lá, e aí aquela garotada fazendo barulho, tocando mal na casa do cara. Eu peguei um baixo, toquei um tema de jazz lá e ele me elogiou. 2 meses depois eu fiquei sabendo que ele precisava montar uma banda e fui fazer um teste com ele. Fui fazer o teste e ele falou pra mim: tá, seu baixo não é de rock, você não sabe tocar rock, você não entende harmonia, você não sabe como tocar no tempo, você não pode tocar na minha banda. Aí ele falou isso, naquele segundo eu pensei, tá, mas eu já tô tocando, pelo menos fiz um som com o cara dos Mutantes, né? Em 99 isso a gente ainda não tinha internet, então encontrar um cara assim era muito, né, era fora da realidade, em Petrópolis ainda, né? E quando eu pensei isso, ele terminou a frase: você não sabe, mas se você quiser eu te ensino. Aí eu pensei mais um segundo, eu pensei, tá, mas ele dá aula, quanto que ele vai cobrar, né? Comecei a pensar assim. Aí eu falei, pá, como seria isso? Ele só não vem de manhã que eu estou dormindo. Aí eu, no dia seguinte, fui na casa dele, aí chegou uma segunda-feira, trabalhei, à noite fui para a casa dele, no outro dia trabalhei, dormi, e no outro dia fui para a casa dele, era um famoso um dia sim, um dia não, né? Na casa dele. E ali eu começou a mudar a minha vida, e foi meio Karate Kid, porque eu chegava lá, ele nem me deixou tocar no instrumento, e mandando eu aprender compasso, contar compasso, batendo o pé e marcando com a mão. Então eu fiquei fazendo exercícios assim para aprender a tocar no tempo da música, aprender harmonia e, enfim, ali começou a minha vida. A primeira vez que eu entrei no estúdio, eu não tinha computador, então eu liguei ali um computador. Eu me lembro que uma vez ele falou para mim, desliga o computador. Eu fui e apertei o botão lá para desligar. Ele, não, você tem que vir aqui em cima, desligar e tal. Então, assim, ali começou a minha vida. E 1 ano depois, um pouco menos, ele decidiu ir para São Paulo. E aí eu tive uma cara de pau de falar, eu posso ir junto? Aí ele levou um tempo, pensou e falou, não, você pode vir. Ele me levou. E aí quando eu cheguei lá em São Paulo, eu tive que lidar com aquela cidade gigante, um cara quase caipira, da cidade pequena, e aí eu comecei a lidar com esses problemas. E o Sérgio Dias, aí entrei na banda dele. Enfim, depois de 1 ano, estive pronto, fiz um teste e entrei na banda dele. Ele passou por um período que ele não fazia muitos shows nessa época, e chegou um ponto que eu tive que me virar em São Paulo. E aí eu montei uma banda, fui montar uma banda com um amigo, fui morar na casa desse amigo e tocar a vida. E a vida começou a me dar rasteira, porque não é fácil, você está numa cidade grande, você é inexperiente, mesmo tendo tocado com um cara desse nível. Até que um dia eu não tinha mais onde ficar, onde morar, não tinha dinheiro e eu não queria voltar para casa. Então eu peguei o meu contrabaixo, fui numa loja e vendi por R$200. Eu tinha R$40 no bolso
arrumei um quartinho que custava 230 o mês e tinha R$10. Ali eu comprei algumas coisas no mercado para comer e um jornal que tinha um anúncio de venda de livro em porta a porta. E ali eu falei, é isso que eu preciso ficar aqui. E aí peguei e eu que falava menos que uma porta, tinha que vender livro de porta em porta, ganhando R$2 por venda de cada livro que custava R$10. Eu tinha que vender de 10 a 15 por dia, no mínimo, para poder pagar o meu aluguel seguinte e comer. Ou seja, eu virei o melhor vendedor do escritório. 4 meses depois, eu fui para em Volta Redonda, eles abriram o escritório e eu fui gerenciar. E eu passei 3 anos da minha vida aprendendo a conseguir o negócio, a conseguir fazer o dinheiro, né? E não ficar só pensando que a minha vida ia se restringir a eu e o meu contrabaixo e eu tocando esse som. No final de 2005 eu decidi voltar à música. E aí eu fiz uma visita ao Sérgio Dias. Nesse dia que eu cheguei na casa dele, quando eu entro pela cozinha, tava Sérgio, Arnaldo, Dinho e o Liminha. Era um reencontro dos Mutantes. E do original sem a Rita. E eles estavam marcando a volta dos Mutantes em 2006. Por questões deles lá, o Liminha não pôde continuar, e aí o Sérgio me convidou para entrar nos Mutantes. Ou seja, no começo de 2006 eu fui convidado a entrar nos Mutantes. Em maio de 2006, poucos meses depois, eu estava, a gente tem gravado, está no YouTube o show, de Mutantes tocando no Barbican em Londres, que foi o primeiro show. A Zélia Duncan entrou na banda e ali começou, foi o boom na minha vida, assim, do que desde os 17 anos, quando eu decidi tocar, né? E no mês seguinte a gente tocou no Hollywood Bowl em Los Angeles, no Fillmore em São Francisco. Até hoje, até o dia de hoje, esse ano já fizemos turnê nos Estados Unidos e Europa. Então já tenho 15 turnês pelos Estados Unidos, de avião, de ônibus, de van, rodando todos os lugares, tudo quanto é casa de show grande, pequena, festival. Isso mudou a minha vida, foi a primeira grande mudança. Depois de um tempo, em 2007, um ano depois, 2007 para 2008, só tocar com uma banda, que não é só, né, tocar com os Mutantes, mas isso não me sustentava, porque existe uma outra dinâmica. O Sérgio Dias, ele mora fora do país, ele já não tem aquele ritmo para fazer shows, não é uma banda que faz show todo mês, isso não me sustentava. E aí eu comecei a trabalhar fazer alguns freelas em publicidade e tal. Em 2009, surgiu uma oportunidade para mim, que foi fazer a trilha para o SBT, uma trilha de uma abertura de um jornal. Eu não tinha ideia de como funcionava isso, porque eu só sabia que eles me ofereceram R$1.500, eu falei, pô, isso é muito pouco para uma abertura, né? Mas eu entrei de cabeça, eu falei, convidei o Henrique, que toca comigo nos Mutantes, tecladista, e formamos uma parceria para fazer essa trilha. Passamos por concorrência e foi aprovada a nossa abertura. E vamos bola para frente. Aí fizemos uma turnê com Mutantes e, na sequência, veio uma arrecadação de direito autoral, meses depois, né? 7 meses depois. E isso mudou a minha vida de novo, porque entrou um dinheiro que foi baseado naquela abertura, que eu falei, como assim, um valor maior do que de publicidade. Porém, existe o outro lado, que é você fazer um trabalho de trilhas de conteúdo, trilhas incidentais, que geralmente não geram muito retorno financeiro. Mas eu segui nesse caminho. Hoje, nós temos um conteúdo por volta de 1.800 músicas que nós já fizemos de vários programas. Eu trouxe algumas aberturas para mostrar para vocês. Mas a minha ideia, e que eu falei com o Emanuel que seria importante, o que eu aprendi nisso é que aqui no Brasil a gente acaba sendo colocado a saber todas as pontas, né? Por exemplo, em estúdio, você tem que aprender a saber gravar, produzir, fazer o arranjo, mixar, masterizar, porque quanto mais você
acumular essas funções, mais você vai arrecadar dinheiro, né, do orçamento da gravação. Só que eu aprendi o contrário com esse tempo, que o segredo é você dividir as coisas, é você encontrar parceiros, porque aí você eleva a qualidade do produto, que é basicamente nos Estados Unidos. O cara da câmera, ele é fantástico, o cara que edita é fantástico, né? Todo mundo... É claro que a gente está falando de um dinheiro que paga tudo isso e que a gente não tem aqui. Mas eu aprendi muito disso. Então, hoje, eu consegui uma... Eu não fiz não pude fazer um PowerPoint, mas eu botei só uma imagem aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Como é que joga para a tela? Essa imagem ela vai ficar fixa, ela é... Eu ia basear o meu PowerPoint dela. Qual é o contexto dela? Todas esses títulos, eles são frentes de trabalho que eu tenho hoje. TV1 que eu coloquei, como eu não represento essas emissoras, eu não quis colocar o nome. Mas TV1 é o SBT, TV2 é a Globo. Material Versão Livre. Mas eu não quero... o cara, que esse cara está falando usando o Globo, não sei o quê. Enfim. Então, assim, eu tenho todas essas frentes. Eu tenho Mutantes, eu tenho um estúdio de gravação em Petrópolis, que eu gravo bandas. Eu tenho uma gravadora de rap, que eu estou montando com os amigos meus. Eu tenho uma banda de rock, porque o que eu aprendi é você nunca perder a ingenuidade com a música. Você não virar um leão de negócio e esquecer a tua origem. Então eu continuo querendo ter minha banda e fazer meu som. E quando eu produzo uma banda, eu estou no mesmo patamar que eles como banda. Ó, a gente precisa fazer boa música e fazer um planejamento. Do outro lado, né, TV1 é o SBT. Filmes, eu estou começando a entrar no outro mercado de filmes, conhecendo alguns diretores. Basicamente, a minha parte de filme, eu fiz com o Silvio Tendler. Não sei se vocês conhecem, é um documentarista muito político aqui do Rio de Janeiro. Eu já fiz 26 filmes com ele, entre filmes, séries, curtas. E foi uma grande escola também. Já são 10 anos esse trabalho todo que eu tenho desenvolvido. TV2 é a Som Livre, o banco de trilha para Som Livre, para programas da Globo. E essa produtora de TV a cabo é uma outra frente que eu abri, porque com aquele projeto da Ancine, várias produtoras surgiram criando conteúdo para TV a cabo, né, com orçamento baixo. E eu consegui criar um formato de usar o meu banco de trilhas com essas produtoras, fazendo o sheet e arrecadando em direito autoral. A maior parte do meu orçamento vem de direito autoral. Então, às vezes as pessoas xingam, Ricardo, eu não recebo nada. Paga, recebe sim. Se você fizer corretamente, se você fizer o cadastro, se você rastrear a sua obra, se você for presente, você vai receber sim. É claro que tem sempre erros, mas se você ficar... o olho do dono engorda o boi, né? Então, se você ficar sempre atento, não vai ter erro. Então, como que eu consigo fazer tudo isso, né? Essa é a grande questão. Só tendo parceiros, é a única forma que eu consigo. Então, por exemplo, no SBT, eu vou mostrar já para vocês algumas aberturas que eu já fiz lá com o SBT. Eu e o Henrique Peters, nós somos sócios, a gente tem a Figa Music, e a gente chegou a um ponto que a gente sabia que a demanda de material não ia suprir o que a emissora precisava. Então, a gente tem trilha de novela, programa da Eliana, e de repente um programa, precisamos de 20 músicas. Eu comecei a montar um processo com parceiros. Então, encontramos outros compositores e começamos a trabalhar junto. Então, eu crio essa música, entrego para você, você cria outra parte, finaliza. Nesse mundo que a gente tem hoje, né, você manda o WeTransfer lá rapidinho, o cara já baixa a sessão, já mixa, e com isso a gente tem construído uma frente de trabalho. Os filmes são a mesma coisa. Toda essa parte ali da direita, né, é a parte de audiovisual. Esse é um conteúdo muito grande que a gente tem, então a gente precisa de muitos parceiros. O outro lado, o que é o mais inusitado para mim, é essa gravadora de rap.
Eu comecei a fazer essa gravadora de rap porque um garoto que eu produzo o disco dele no meu estúdio, lá de Petrópolis, é um garoto que até hoje ele trabalha ainda numa loja de ferragem, rala, e ele chegou um dia na minha casa e falou assim, cara, deixa eu sacar quantas visualizações está a minha música, que eu fiz uma música com 1 quilo e eles lançaram ontem. Vocês devem saber que é o quilo, não sei, 1 quilo. Tem muita gente que ainda não sabe porque tá tão segregado, né, um mundo assim de formatos novos, né? Já cheguei pra gente de gravadora, o cara, o que é 1 quilo? Não sei o que é isso, não sei o que é. É surreal. E aí ele falou, cara, eu fiz uma música, o nome da música é Duro Igual Concreto, e já tá com 1 milhão. Eu quero ver, quando a gente abriu já tava com 2 milhões de visualizações. Aí eu falei, cara, você precisa entrar nesse mercado aí, você já cadastrou a obra? Não sei nem o que é isso. Você não tem associação de direito autoral? Não tenho. Aí eu falei, cara, você precisa fazer. E aí eu comecei a ajudá-lo. Aí ele, os caras da 1 quilo não me atendem mais. Eu falei, então você tem que desenvolver o trabalho. Aí, nessa rede de contatos que eu fui formando, de morar 15 anos em São Paulo, de estar aqui no Rio, e para tudo quanto é lado, eu tenho um amigo que é empresário, que vende shows, e aí ele chegou para mim e queria montar uma gravadora de rap. Eu falei, então beleza, então vamos montar essa gravadora, eu já tenho um garoto para fazer isso. Então a gente está no começo, a gente ainda vai lançar esses artistas, mas nós já temos 4 artistas em 2 meses e meio. Ele já tem quase 40 músicas criadas e gravadas, porque é uma galera que é hiperativa e produtiva, e isso é muito legal, eles trabalham todos os dias. E a gente está nesse processo. E esse garoto, em breve, ele não vai mais trabalhando em loja de ferragem, vai estar rodando, fazendo show e começou aí. E aí, então, esse da gravadora é mais uma frente de trabalho que eu monto. Fazendo cadastro das músicas, aí tudo que eu aprendi no audiovisual eu já mando para os moleques. Ó, autor, intérprete, música acompanhante, o que é obra, o que é fonograma. Né? Tem gente que até hoje acha que o produtor fonográfico é o produtor que grava, né? Esse é o produtor musical, o produtor fonográfico é o que banca a obra, que banca a gravação. Mas isso tudo que eu quis colocar aqui para vocês é essa questão. Quanto mais parceiros, eu jamais conseguiria sozinho sentar no computador e virar um beatmaker. Eu consigo fazer um beat, eu sei porque eu sou músico, eu sei gravar, mas não com o vocabulário que a molecada nova faz. Então, qual é a minha função nessa gravadora? Eu agrego todo mundo, organizo e administro. Eu já não sou músico nessa gravadora. Então isso é fundamental. Eu aprendi a montar esse formato. Aí como é que você trabalha com vídeo, como é que você vai aplicar isso? Aí cada um vai ter que entender o seu caminho e tentar usar isso como receita, sei lá, trazer parceiros, fazer outros tipos de trabalho, abrir negócios diferentes, né? Não só trabalhar para alguém, mas você também construir o teu conteúdo, trabalhar com parceiros. Eu queria fazer um filme. Vou me juntar com outro, com esse. Cada um faz uma parte, vamos fazer um filme. Vamos pegar um artista e vamos gravar um clipe desse artista. Esse artista aqui tem música boa, não é só o amigo que é artista. Às vezes você vê, esse cara tem uma música boa, e se a gente gravar um clipe desse cara? Aí ali você já forma um negócio. Você detém o audiovisual e lança, faz um negócio. Então essas frentes de negócio hoje são fundamentais para a gente se desenvolver. Então, porque no nosso mercado, e eu falando basicamente no meu, que é de música, é cheio de altos e baixos, né? Então, é complicado você só tocar numa banda, de repente você está numa banda grande, ganhando 15 mil reais por mês, de repente o artista tira férias, você fica 2, 3, 4 meses sem ganhar nada, e quando o artista volta, ele muda a banda. E aí você fala, cara, ferrou. A vida do músico é muito assim, né? E aí você tem que construir várias frentes. Pode ser músico de estúdio. No meu caso, acho que encaixa muito com o que muitos de vocês estudam, que é com audiovisual. Então, basicamente isso. Eu vou mostrar o material que eu tenho aqui, que eu fiz com o SBT. Essa abertura aqui, por exemplo, ela continua passando. Eu vou abrir ela já já. É a abertura do Ratinho, do programa do Ratinho. Essa abertura, a música, ela foi o último ponto. Lá no SBT,
eles fazem concorrência de todas as aberturas. Então, assim, você está sempre no risco. E chegou um ponto lá da emissora que a gente chegava a ganhar 70% das concorrências. Não só que a abertura pode gerar uma renda muito boa, mas se ela for diária, né, às vezes ela reprisa. Mas se for semanal já é um pouco menos, se for aquela que é uma vez por mês, tem aquela que é só a chamada. Mas não importa, a gente está em todas. E um dos pontos fora da curva que a gente fez foi montar bem o sound design. Então essa abertura, ela mostra muito que o sound design construiu toda a música. A gente tinha um vídeo, começou a montar todo o sound design, e ali ele mostrou o BPM da música, ali ele mostrou o andamento, quais os ritmos, né? Deixa eu botar aqui. Hoje a gente é capaz de fazer no computador todos esses sopros, toda essa Big Band, né? A gente é capaz de fazer isso hoje no computador, compondo. Mas o que indicou tudo isso foi esse sound design, os barulhos, o ritmo da música. O SBT ele tem um trabalho nos últimos anos de trabalhar muito com animação. Quase todas as aberturas do SBT são com animação. Então, a gente tem um trabalho muito lúdico nesse ponto lá. Então, a gente tomou muita frente nisso. Eu me lembro de uma vez conversar com um editor lá da finalização. Eu vou mostrar aqui uma vinheta, já, de uma chamada do Cine Espetacular, que tem um monte de efeito, entra um monte de personagem de Star Wars, aí o Sexta-feira 13, né? Não sou muito... O Jason, não sou muito de filme de terror. E ele precisava de muito efeito, muito movimento. Aí eu falando assim, Tamar, a música tá boa? Eu queria mais o laser, tchum, 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 fazendo assim. Eu falei, tá, mas o som tá legal. Não, o vidro quebrando, ele tem que quebrar mais alto. Ele queria só o sound design, né? Enfim, aí a gente construiu ela. Deixa eu ver essa aqui. Bom, e ela foi assim bem cinematográfica, né? Brincando um pouco com os temas, né? Com esses temas e de suspense, ação. A gente fez, tem muitos materiais que a gente fez, por exemplo, jornalístico. Esse é um programa que, se não me engano, é domingo de entrevistas. Que é outro ponto importante, que é você ser versátil, né? Porque você tem trilha infantil, a gente faz muito conteúdo, por exemplo, para Chiquititas, a gente já fez Chiquititas, faz para essa novela Aventuras da Poliana. Então você tem desde de trilha de suspense a trilhas meio que a gente fala aquele suspense cômico, né? Tum, 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 né? Que usa essa... não, só que cômico, tipo Desperate Housewives, sabe? Que você põe só um efeitinho, ou seja, é fantástico esse mercado. Muitos de vocês devem trabalhar já com audiovisual, né? Não sei como é a história de cada um, mas é um mercado fantástico, né? Para editores, para música, para trilha, enfim. Deixa eu mostrar mais o som, mais uma... Esse aqui, essa outra abertura, também foi de uma animação... E ela foi premiada, que é a do Bozo.
Essa eu tentei procurar ontem, mas estava no HD, porque foi em 2012, se eu não me engano. Como eu recebi deles o Animatic, né? Como chegou, era só uns desenhos assim, com boneco fazendo assim. Aí tinha uma mola fazer assim. E ali a gente teve que construir a trilha, porque TV é muito rápido, né? Sei que publicidade também é. Mas a TV, eles querem, às vezes, eles me entregam o material, entregam essa abertura pronta para a gente entregar no dia seguinte, para uma concorrência. Então, às vezes, de um dia para o outro, a gente tem que fazer uma ou duas opções para se garantir, né? Já que é uma concorrência, é bom a gente ter, duplicar a chance, né? Então, basicamente é isso. O meu trabalho central é de televisão. É um mercado fantástico, né? Pro meu contexto, que é músico, é um leque de situações que você pode desenvolver, você pode crescer, né? Hoje o mercado de audiovisual cresce cada vez mais. No ECAD, a arrecadação do ECAD do ano passado foi de 1 bilhão e 200 milhões, 600 milhões foi de audiovisual, então metade disso foi audiovisual, e a grande parte é de TV aberta, né? Também tem de filmes e tal. Então é um mercado muito interessante. Eu também trabalho com uma produtora, naquela... Aqui em São Paulo, que é desse gráfico aqui, essa produtora de TV a cabo, que é a Media Land. Essa produtora que é dentro desse contexto da Ancine, eles produzem muitas séries, assim, no Netflix tem Velhas Amigas, Hackers, Game Bros, e todas esses foi um outro caminho que eu encontrei, porque eu construí um banco de trilhas que tocam no SBT, que funcionam, e eu descobri que essas produtoras, elas não têm orçamento para te pagar para compor uma trilha original. Mas o diretor também não está preocupado com a trilha original, ele quer uma trilha que funcione para a cena. E ali eu consegui montar um negócio com ele, em que ele me pagou um valor mínimo, e eu entrego o material para ele, ele usa à vontade nas séries dele, ele me entrega o relatório de cada episódio, e ali a gente constrói os kill sheets, entrega no ECAD e a gente consegue receber. Então é mais uma frente de negócio. Então, no fim das contas, para mim, assim, o que importa é a gente achar as brechas e criar especialidades. A frase que mais bate para mim é criar especialidade. Então, por exemplo, se você é só músico, você pode aprender a ser técnico de som, ter um estúdio, dar aula. Se você começa a dar aula, você junta a grana, pega uma salinha, chama mais um cara, divide a porcentagem para ele dar aula no teu espaço, vai aumentando, daqui a pouco o teu espaço aumenta, aí você monta um estúdiozinho de ensaio, aí do estúdio de ensaio pode virar um estúdio de gravação e você vai ampliando o seu negócio. Criar especialidades, abrir o leque, trazer parceiros, que aí você tem mais chance de crescer do que o individualismo que o Brasil às vezes obriga a gente, né? Ah, vou pegar tudo para mim e fazer. Não, né? É dividir e para poder duplicar o orçamento. Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se alguém estiver aberto para pergunta, posso tentar fazer um stand-up também. Eu trabalho com a parte de áudio, mas eu lido muito com esse pessoal de vídeos, né? Eu não domino as questões técnicas, né? Mas basicamente as pessoas que eu converso são os editores de vídeo. No caso do SBT, eu falo muito com os sonoplastas, né? Mas da produtora do Silvio Tendler, da Media Land, eu falo com os editores de vídeo. Eles que me dizem, eu quero uma música assim, o que é até legal, porque às vezes quando você lida com um cara que edita música, o cara quer ser músico também, porque ele meio que desenha a música. O editor de vídeo não, ele quer só a música que precisa, essa música é perfeita, então... Mas, enfim, é um ofício bem legal e que também é abrangente, né? Alguém mais? Uma pergunta? Qual é a maior dificuldade que você encontra nessa profissão? A dificuldade eu encontrei muita, cara. Depende do mercado. Todo mercado é competitivo, todo mercado tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Tem gente que tenta passar por cima de você. O maior segredo é você ser reto, né? Não é ser moralista, né? A gente está num
momento de moralismo, mas não é ser moralista. E nem também criar briga, sabe? Discutir e passar, porque é um mercado que às vezes envolve muito, sempre que envolve muito dinheiro, a gente tem aquele ponto que atrapalha. Então, às vezes você está ali numa concorrência e tem alguém tentando um lobby em cima para ganhar a concorrência. Eu já perdi, eu já ganhei concorrência de abertura e 20 dias saiu do ar minha trilha porque o outro que tinha um lobby conseguiu colocar. Então, assim, eu sei que isso é meio... desmotiva, mas é a realidade. Eu lido com a realidade, né? É importante a gente aprender a realidade. E em muitos casos é o contrário. O cara adora o seu trabalho e ele vai abrir portas para você. Mas tem muitas dificuldades, além dessas, assim, né? A inspiração do método para criar uma trilha original é a dificuldade? Não. Hoje a gente tem tanta informação, porque assim, tem dois caminhos para você criar uma música original. Você tem aquela em que você pega o vídeo e você se inspira pelo vídeo, né? Às vezes a gente fez uma série, é um filme que virou série, que é do Newton Bonder, que é Alma Imoral, que é uma peça super premiada e tal, e fizemos o filme. E tinha um momentos desse filme que era uma dança da Deborah Coker. Ela pegou o poema dele e criou uma dança, só que não tinha música, então você tinha que fazer uma música e ao mesmo tempo tinha o locutor, né, com a poesia, tinha a dança da Deborah Coker e você tinha que encaixar uma música que não chamasse atenção para tirar. A minha reunião com o Silvio Tendler e o Newton Bonder foi basicamente, teve que chamar a ONU para intervir, porque foi o conflito. Pô, essa dança está atrapalhando a sua poesia. Não, mas eu quero a dança. Pô, mas da Débora... E Vinícius, o que você acha? Apontaram para mim. Falei, não, cheguei agora, assim, né, tentando fugir. E desenhar uma música em cima dessa cena, né? E isso foi... A gente teve que tirar dali, da imagem da poesia. Tem outros casos que é a referência. A pessoa... eu quero uma trilha de ação. Por exemplo, eu falei, né? Desperate Housewives, né? Você pega um capítulo de Desperate Housewives, você ouve... Nunca é tirar a música. Você não pega o tom da música e a acentuação. Eu faço assim, eu ouço ali 10 segundos. Aquilo ali já inspira. Aí eu crio do meu jeito. Então, assim, já não é uma coisa inovadora, mas o cara não quer uma inovação. O cara quer que você entregue aquele tipo de som. Então é muito assim a inspiração. Você está falando sobre a inspiração. Quando você vai fazer uma trilha para algum filme ou algum documentário, qual lugar que você procura, geralmente? Cara, como todo mundo hoje, YouTube, muito YouTube, você vê até o compositor te ensinando como faz, né? Você vai no YouTube lá, você vê o Hans Zimmer lá ensinando, você vê Aquela masterclass, por exemplo. Tem da masterclass dele, tem ele falando no YouTube, dando entrevista. Tem o cara que fez o Mad Max, tem ele mostrando a trilha como ele fez. Então, você tem tudo, né? Então, basicamente no YouTube. Saiu essa foto do Mad Max, para aproveitar no DVD do Mad Max saiu, né? Eu acho que é o Junkie Excel. Isso, Junkie Excel. Fazendo, aí ele falando que ele passava o filme, aí ele ia compondo para pegar inspiração. Sim. Porque você tem uma cena aberta na sua frente. Muitas vezes no Brasil, a gente não recebe a cena organizada, assim, porque o trabalho é tão curto que estão editando ainda, você já tem que fazer a trilha, porque senão você vai ter 2 horas para fazer a trilha quando eles entregarem. Então, assim, aí eu já pego meio a referência, às vezes vou na produtora e assisto e fico aquilo na cabeça para poder criar. E eles mandam um corte, eu faço. Quando tem um tempo, aí é fantástico, porque aí você pode trabalhar com calma e criar. Qual a sensação de você já ter feito uma trilha pro Teleton? Assim? Eu fiz a trilha, inclusive está aqui, ó, vou até mostrar, ainda bem que você... Essa aqui eu acho que foi... Ela não está com... aqui, ó, 2017.
essa é inspirada meio no ET, no filme, né? Tem essa... É fantástico. A gente, esse Teleton desse ano a gente não trabalhou, mas o dos últimos 3 anos nós fizemos a abertura e vinhetas de dentro. Aí eu fui lá também no programa, é fantástico. É engraçado que já teve casos de gente brigando para ter essa abertura. Aí eu falei, pô, você está brigando para ganhar dinheiro com a abertura do Teleton, você está de brincadeira, né, cara? Mas enfim, mas é fantástico, né, cara? É uma iniciativa do SBT que ajuda muito, né? Se o do Criança Esperança já ajuda, o Teleton é mais importante ainda, né? Fantástico. Qual conselho você daria para as pessoas que querem seguir na área da música, mas acabam não dando continuidade porque ela não é tão valorizada no Brasil? Música... eu tenho uma brincadeira que assim, o cara fala assim, né? Mas dá para ganhar dinheiro com música? Você trabalha com o quê, né? Esse é um clichê que tem na música, né? Ah, você é músico, mas você trabalha com o quê? Eu falo, cara, música é difícil, você não tem diploma, né? Tem diploma, né? Você pode se formar em música, mas não é o contexto. Você não tem um trabalho formal, você trabalha muito, você fica muito tempo, mas é melhor que trabalhar. Eu falo quando o cara tá brincando assim, né, que tem um emprego e tá falando, pô, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro com música, mas você tem que entender o leque do trabalho, né? Que é isso aqui, que é aquele gráfico que eu mostrei. Você tem que criar especialidades. Só você, como músico, você pode sobreviver. Mas se você expandir, você pode viver bem. Aí você vai falar, pô, mas todos os músicos vão conseguir? Não, mas cada um é cada um, né? Eu acho que eu não sou do meritocracia, todos terem a mesma oportunidade de aprendizado, para ter conhecimento, para ter capacidade, cada um escolher o seu caminho, cada um buscar com a sua capacidade poder se desenvolver. Mas tem cada né? Tem os mais espertos do sentido negativo, outros do sentido positivo, e dedicados, focados, né? Eu sempre fui um cara desfocado, mas a música salvou a minha vida, porque a música me faz ficar focado. Então, assim, o conselho para quem fazer é continuar fazendo e criar especialidade, chamar parceiros, porque a música hoje você pode produzir de casa, você pode lançar teu material. Tem concorrência? Tem, mas se você fizer bem feito, se você tiver parceiro, você pode ter chance. E aí o que eu estou falando? De qualquer coisa, desde ter uma gravadora de rap, a fazer trilha, a editar música, ser engenheiro de som e tantas possibilidades. O que funciona para música, para quem faz edição de vídeo também, para quem é diretor, quer ser diretor, né, quer produzir clipes e tal. Jingle, só para o SBT de dentro, de Natal, de final de ano, que a gente fez. Você? Como é para você, como foi e como continua a ser essa transição de ser músico para o audiovisual? Então, é tudo misturado, porque o mais difícil para mim tipo, eu ter que compor uma música para minha banda, que é de som pesado, rock pesado, e aí ter que fazer uma trilha, uma vinheta para o Chaves, por exemplo, né? Ou para Chiquititas, né? Você sair de uma trilha militar do Silvio Tendler, de um filme que fala da época da ditadura, e agora de tarde eu tenho que trabalhar numa música do Chiquititas, bem infantil. Então você precisa de um tempo para respirar. O YouTube ajuda muito isso, que você começa a colocar ali uns caras compondo. Eu sempre faço isso para me inspirar. Tenho que fazer uma trilha de um filme. Aí eu já coloco no YouTube um compositor ali, vejo o cara falando no estúdio, gravando e tal, e aí isso já me inspira. É daí que eu faço essa transição. Como é o tempo? Tá certo? Tá ótimo. Tem mais alguém com pergunta aí? Cada um é especial. É lógico que tocar, né? Igual, por exemplo, Mutantes, né? Mutantes, a gente... Eu tô aqui no Rio, tô trabalhando e de repente chega lá um itinerário de uma turnê de Mutantes. Esse ano a gente tocou na Europa, nós fomos até a Escócia, descemos a Inglaterra inteira, depois a França, Espanha,
Aí voltamos para o Brasil, ficamos 20 dias, fomos para o México, Estados Unidos, e dos Estados Unidos fomos para Perúdia, lá na Itália, numa cidade milenar. Fizemos um show lá e voltamos para o Brasil. Então, assim, você fazer uma viagem dessa, tocar, né? Um detalhe, quando eu contei a minha história de vender livro na rua, em 2006, quando um dos shows mais importantes que eu fiz na minha vida foi no Hollywood Bowl, em Los Angeles, para 20 mil pessoas, e tudo vendido. Eu usei a calça que eu vendia livro na rua para fazer esse show, tipo marcar o território. Eu vendia livro na rua com essa calça, agora eu estou tocando no Hollywood Bowl. Meio fetiche de cara de Petrópolis, de Cascatinha, vizinho do Huawei de Petrópolis. Então, eu não sei como que está o tempo, tá? Já fechou? Ah. Alguém mais perguntando? Eu não sou muito bom em stand-up, então... Então, se alguém não quiser, aí eu encerro, eu faço uma fala final aqui. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, né? Com essa minha história, né? Que veio lá de baixo, de perder a minha casa. Esse momento que eu encontrei o Sérgio, eu morava de favor na casa de uma tia, e eu trabalhava de office boy, já trabalhava no supermercado de repositor, aí fui trabalhar de office boy, e eu lá em Petrópolis andando para ir no banco, correndo, falando, cara, hoje eu vou na casa do Sérgio Dias, na casa dos Mutantes. Era muito surreal essa ligação, né? E passar por isso tudo, mesmo tendo tocado com ele, ter que enfrentar a vida e vender livro de porta em porta, depois surgir Mutantes, depois entrar no audiovisual e trabalhar com isso tudo, e eu transfiro isso para a molecada que eu gravo. Eu estou gravando lá em Petrópolis, é claro que não dá dinheiro igual ter um estúdio no Rio e fazer a produção, mas para mim, eu pegar uma molecada e apontar uns caminhos para eles, desde a questão técnica, até perguntar o que você quer fazer da sua vida, né? Eu chego para a banda e falo assim, onde vocês querem chegar? Aí você descobre que um quer tocar no Rock in Rio, o outro tem que pedir para namorado se pode tocar. Então, assim, aí gera conflito, mas ajuda muito a vida do cara que quer crescer, porque ele ia perder uns 3 anos de tempo ali com um cara que só quer se divertir. E o cara que quer se divertir, eu ajudo também ele, porque ele fala, realmente música, porque o cara tava ali só, vai que uma gravadora acha, gente, eu me dou bem, entendeu? Então, às vezes ajuda muito. Então, às vezes eu destruo muitas bandas com isso, mas os caras me agradecem e montam outras bandas e lançam outro projeto com muito mais estrutura. Enfim, é isso. Espero ter ajudado vocês e obrigado.